Oi, meu nome é Raíra e hoje eu vim contar a minha experiência de como foi consagrar a Ayahuasca. Eu quero começar dando algumas especificações que eu tenho 21 anos, eu tomei pela primeira vez quando eu tinha 20, tomei 2 vezes até hoje. E antes de começar contando toda a minha experiência, eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui passando o que eu fiz e tudo que eu passei para incentivar que qualquer pessoa sem conhecimento prévio vá atrás disso e vá atrás de uma cerimônia para consagrar a Ayahuasca. Muito pelo contrário. Eu tô aqui trazendo a minha experiência para contar para vocês sobre uma medicina da floresta que existe, que tá aí, trazer conteúdo também para quem já consagra, para quem quer consagrar, mas que fique muito claro que a minha experiência vai ser inteiramente diferente da sua, porque cada experiência é única. Então não se comparem e não achem porque aconteceu isso comigo, vai acontecer a mesma coisa com você. O propósito gira em torno de um único, que é a evolução, que é a transformação, que é o despertar. Mas cada um faz isso de uma maneira. Então eu acho muito importante deixar isso muito claro aqui no início do vídeo. Outra coisa é que antes de tomar pela primeira vez, eu pesquisei durante 2 anos. Eu pesquisei muito sobre o local, eu segui muitos centros de vivência, eu vi muitos vídeos, até ter real o chamado de ir de fato. E eu acredito muito que quando é o momento de você ir, tudo combina para acontecer. Há todas as explicações. Hoje eu vou contar a minha experiência da primeira vez que eu tomei Ayahuasca. Eu vou deixar a segunda para uma parte 2, porque as 2 experiências foram completamente diferentes. Até porque eu trabalhei 2 temas completamente diferentes. A primeira vez que eu tomei foi em fevereiro de 2021. Fui com um amigo meu, o Thiago, que muita gente que me acompanha pode conhecer ele, né? Porque ele tira carta, ele já atendeu muita gente que me segue, muito cliente meu também. E eu fui com ele. A Ayahuasca, ela é uma bebida, né? Um chá que tem origem indígena, que foi canalizado, que foi enviado lá pra eles. Que nasceu na Amazônia, então as pessoas vão até lá, toda a Ayahuasca ela vem de lá, até porque a árvore, né, e a folha que é feita, o chá, é de lá. A consagração, ela é feita geralmente em centros de vivências, não se pode tomar sozinho. Tem que ter toda uma proteção espiritual, toda uma questão que eu não fazia ideia de todo o trabalho que eles faziam durante cada sessão, que eu fui descobrir um tempo depois, eu vou contar aqui também pra vocês. E aí, isso é uma cerimônia que é feita com pajé, que é muito bem organizada, tem um grupo, tem tema, então pesquisa bastante antes de ir. Chegou lá, antes de ir, eu quero deixar muito claro que eu já tinha todo o conhecimento de espiritualidade que eu tenho hoje. Então eu sabia sobre os meus anjos, eu sabia sobre o superior, eu sabia sobre mentor, eu sabia sobre tudo. Então eu já fui pra lá sabendo, né, que tem pessoas que quando tomam Ayahuasca passam mal, vomitam, choram muito, enfim. Evoluções de origem indígena, eles trazem muito a crença de que você precisa sofrer para evoluir. Que tá tudo bem você sofrer, mas no final você evolui. E eu tenho pra mim uma coisa minha, que a gente pode aprender pelo amor, a gente pode evoluir pelo amor sem sofrimento. Então foi exatamente isso que eu fui integrando dentro do meu ser. E aí, né, eu vou contar o que eu fiz. Na primeira vez eu não passei nenhum tipo de mal, não vomitei, nada. Eu fiz um pacto com os meus anjos, que foi o seguinte, eu falei com eles, falei, cara, que são os meus mentores aqui na Terra, que assim como todo mundo tem anjo, eu falei, cara, eu tô indo pra lá pra evoluir, pra passar por essa experiência. E a minha alma tá indo evoluir. Então, cara, eu aceito ver tudo. Me mostra tudo que tiver que me mostrar. Me leva pra onde vocês quiserem me levar. Me faz chorar o tanto que precisar chorar. Mas eu não vou passar mal. Eu não vou vomitar. Eu não vou ter diarreia, porque tem gente que tem. Eu não vou. Eu escolho como eu quero evoluir. Deixei muito claro pros meus anjos. Ancorei eles, inclusive, no momento da consagração. E foi a primeira coisa que eu vi. Logo quando eu tomei o chá, né, tem toda a cerimônia, a gente toma todo mundo junto e você faz um pedido. E eu não ligo de contar aqui o que eu fui trabalhar.
Nessa sessão eu trabalhei o controle. Eu tinha a necessidade exacerbada de controlar as coisas da minha vida, de ter um controle muito grande. Eu tomei, eu sentei, e aí por um momento eu fiquei meio assim, tipo, cara, será que vai fazer efeito? Porque na época eu até falava muito assim, falei, cara, já pensou se não fizer efeito, sabe? Porque eu via todo o vídeo de todo mundo contando que foi pra cima, que foi pra baixo, e eu ficava, cara, já pensou? Se eu tomo? E tipo, a cerimônia ia durar 6 horas, né? Começou às 4 e ela ia até às 10. A primeira coisa que eu vi foi os meus anjos ancorados do meu lado. E aí, a primeira coisa que eu visualizei logo que eu tomei, assim, foram seres. Eles estavam de capuz, assim, e de olho aberto mesmo. Eu comecei a visualizar. E eles passavam de pessoa por pessoa, como se... pra ver se tava tudo bem, sabe? Esses seres eu via que não eram do nosso plano, passavam de pessoa por pessoa pra ver que estava todo mundo bem. E a partir daí, é muito importante contar que em todo o meu trajeto e visualizações, eu tinha uma voz que me acompanhava. Eu particularmente não sei se essa voz era a voz do Criador, se essa voz era a voz do meu eu superior, mas eu acredito que era a voz do Criador porque ela sabia de muitas coisas. Logo em seguida, quando isso aconteceu, eu resolvi fechar meu olho, falei, vou fechar o olho, não tinha passado nem 5 minutos. Eu fiquei olhando pro lado pra ver se meu amigo já tinha ido, se alguém já tinha feito alguma coisa. E nada. E aí eu fechei o meu olho e aí eles têm uma música. Essas músicas gravem, porque elas são muito importantes em cada processo que você passa. Logo que a cerimônia começou, eu comecei a ver uns fractais, sabe? Tipo de vidro, assim, quando começou a música. Quando eu me dei por mim, eu tava meio que voando em cima do Egito. E aí, naquele momento, eu falei, é o Egito, tô voando em cima do Egito e tudo mais. Um tempo depois, nunca estudei mais a fundo, mas pode ser que em algum momento apareça de eu estudar. Me veio por aí que poderia ser Sirius, que é um outro espaço, né, um outro planeta. Coisas que a gente vê, muitas coisas não é pra você saber naquele momento. Tem coisas que você vai saber mais pra frente, tem coisas que vão te aparecer depois. Engraçado, porque as cenas, elas mudavam muito rápido, né? E quando eu me vi no meu nascimento, eu nascendo. E aí eu vi os meus pais, eu me via no berço, e é como se... ao mesmo tempo que tudo tinha uma narrativa muito certinha, as coisas iam mudando muito rápido, né? Eu ia passando de coisa pra coisa de acordo com as músicas que eram tocadas, que regiam toda a cerimônia, e de acordo com os... não sei se são florais, mas aromatizadores que eles jogavam no ambiente ali. Como era ambiente aberto, eles passavam com incenso, com sprayzinho pra dar toda a sensação ali da coisa. Nessa visualização toda, eu tinha uma voz que me acompanhava. É como se eu tivesse saído do meu corpo, eu visse essa minha vida, e eu tivesse saído do meu corpo e eu me visse como alma. E aí é como se a minha alma fosse passear pelo universo. Agora eu tô contando, gente, mas eu não sei nem se é isso, mas é como se fosse. E é uma maneira, tem coisas que eu visualizei que até hoje eu não consigo botar em palavra. Tem coisas que eu vi, coisas que eu ouvi, que até hoje eu não consigo falar e trazer pra realidade. Você pode falar, Raíra, você é um pouco louca. Como que você não consegue trazer? Gente, eu ouvia os vídeos das pessoas falando também, eu não entendia. Hoje eu entendo, tem coisas que não saem de você, porque não são pra sair. Tinha uma voz que me guiava, e a questão é que eu fui trabalhar controle, então eu queria o tempo inteiro controlar a coisa, controlar a viagem, controlar o que tava acontecendo. E eu sempre saía da situação, porque sempre que eu tava gostando do espaço e eu queria ir mais pra dentro, me tiravam de lá, porque não era pra eu controlar. Eu lembrava de mim, eu, Raíra, mas era como se eu fosse uma lembrança só. Tipo, eu não fosse mais eu fosse tirada e eu tinha várias outras vidas pra ver. E uma coisa muito interessante é que a minha alma sabia de toda a minha vida, né? E é o que a gente sabe, quando a gente vem pra Terra, nossa alma sabe, né, de toda a nossa vida. Sabe, ela aceita vir, passar pra evoluir, enfim. E ela tinha completa noção do que tudo que ia acontecer e ela queria muito voltar. Eu via muitas imagens e que eu não entendia. E então eu via muita freira passando assim num convento. E tempos depois, alguém fez uma leitura pra mim. 2 pessoas totalmente diferentes fizeram uma leitura pra mim e que viram, e também tem no meu mapa astral, né, que em vidas passadas a minha alma passou talvez uma vida de ou celibatário ou
trabalhando apenas pra espiritualidade. E eu vou dizer pra vocês que por muitas vezes eu senti falta de ar. Nessa primeira cerimônia eu sentia muita falta de ar. Parecia que eu voltava tipo como se fosse um peixe fora d'água. E eu voltava e eu falava com os meus anjos, falava, eu não vim aqui pra sofrer. Eu vi ancestrais no meu, nessa visualização. Umas ancestrais vieram conversar comigo. E depois que eu passei por várias questões, depois que a minha alma foi liberar essa questão do controle, que eu sinto que era uma questão de alma mesmo, não era uma questão minha daqui, né, que a gente tem os níveis de crença, e eu sinto que esse nível de crença estava em alma, e a alma precisou viajar. A minha alma, ela também foi visualizar, eu acredito, eu interpreto que a alma foi visualizar questões das vidas, é como se eu fosse fazer um passeio pelo planeta, de tempos e entretempos, né? E aí a minha alma foi assistir situações, então eu não era em conexão minha, não eram parentes meus, não era nada, mas é como se eu tivesse ido assistir situações para que eu me conectasse e colhesse os aprendizados. Situações críticas e tristes de abuso. Eu vi situações muito felizes, eu via situações de pessoas se sentindo mal com elas mesmas, eu via situações de falsidade, eu via todo quanto é tipo de situações em relação com pessoas. E tinha uns que me faziam muito mal, tinha uns que eu gargalhava, tipo, eu ria, e até hoje eu não sei se eu ria alto, gente. Uma das questões que eu trabalhei, além do controle, e que pode ter toda relação com controle, foi um medo de ter filho, de engravidar. Eu tinha muito medo de ser mãe. E eu senti uma dor muito forte, é como se eu tivesse morrido em algum momento por conta disso. E quando essa dor passou, é como se eu tivesse desbloqueado algumas questões da minha vida. Então, eu também vi futuro. Eu trabalhei todas essas questões, eu passei por tudo isso e eu também vi futuro. É como se eu tivesse fechado o olho, absorvido muita coisa e aberto o olho de novo. E tava no momento do pessoal tomar a segunda dose. Quando eu voltei, né, nesse meio que é o intervalo, que são as 3 primeiras horas, eu voltei, gente, com amor por mim fora do normal, porque a minha alma, ela calejou, vendo muita situação, vendo muita história, vendo muita coisa. E quando eu voltei pra dentro de mim, eu falei, caraca, eu me amo muito. E aí eu saí eu senti a vontade de abraçar tudo e falar o quanto eu me amava. Me veio uma sensação de amor próprio, e amor pela vida, e amor por estar vivo, que foi assim, indescritível. Não tomei a segunda dose, fechei os meus olhos e eu voltei a ver coisas. Então, a partir dali, eu comecei a ver questões do meu futuro. E eu vi questões de filhos, eu vi questão de trabalho, eu vi muitas questões a nível de situações que já aconteceram e a nível de situações que ainda vão acontecer. Sinto que o que apareceu pra mim não é que eu insisti pra ver, são coisas que eu precisava saber pro meu momento. Tanto que outras coisas que eu queria saber não me deixaram acessar. Eu fiquei sabendo quantas vezes eu ia tomar ayahuasca na vida. E acho que isso eu posso contar aqui pra vocês. Que se eu não me engano eram mais 4. Então eu ia tomar 5, né? E eu tenho mais 4. E aí eu já tomei 2, então temos mais 3. Entenderam a matemática? Mais ou menos isso. E ali eu fiquei sabendo mais ou menos quando ia ser a próxima. E por que eu ia demorar tanto? É porque eu realmente tava com medo na minha cabeça de ter que tomar toda semana. Porque quando eu fui lá no centro, tinha gente que tomava toda semana, naquele centro de vivência. E eu falei, gente, Pai em Cristo, imagina fazer essa viagem inteira toda semana. Gente, como? E aí eu perguntei pra aquela voz que tava me guiando, aí a voz falou, não, relaxa. Você vai ter que tomar só outras 4 vezes. E basicamente ela me passou a data da próxima. E eu esqueci. E quando eu fui tomar a segunda vez, eu relembrei. E eu falei, caraca, exatamente a data que foi me falado. E eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu. Enfim, a ayahuasca, ela traz muitas consciências. Que eu brinco que são consciências anexadas e desanexadas, que são coisas que te falam, que você às vezes lembra e às vezes você esquece, daqui a pouco passa algum tempo e você, pá, lembra tudo de novo. Eu tomei em fevereiro e eu tô agora gravando pra vocês em novembro, indo pra dezembro. E até hoje acontecem coisas na minha vida em que eu olho e falo, caraca, eu vi isso lá
E aí eu vou entender várias coisas que eu tinha visto e que eu não entendia. A mensagem, assim, geral que eu tive dessa primeira era que a gente pode confiar no fluxo do universo. Eu fui pra trabalhar o controle e no final eu consegui soltar e viver, né, aquela coisa. E que a gente... Tudo acontece por um motivo, tudo tem um propósito. O mundo é muito grande, tipo, as coisas são muito maiores do que a gente de fato imagina, sabe? E é uma consciência que eu não sei explicar. Essa primeira cerimônia foi, tipo assim, absurdamente fora do normal, de incrível. Eu entendi muito sobre a minha missão de alma também. Enfim, foi isso. Essa foi a minha primeira experiência. Depois tinha uma roda de cura, de consagração de rapé, de sananga, eu acho que tinha cambô também. Eu usei a sananga no olho, mas assim, nada foi próximo do que rolou da ayahuasca. Eu acho que é isso que eu posso estar compartilhando aqui com vocês hoje, do que rolou e do que aconteceu. E eu acho que cada pessoa é único. Você se conecta com seu ancestral, você se conecta com você de outras vidas, você se conecta com todos os seres que estão ali pra te amparar e pra te ajudar. E depois que acabou, eu conversei com o organizador e ele me contou, né? Ele me explicou sobre aqueles espíritos iniciais que eu tinha visto, que eles, na verdade, eram os espíritos que organizavam, né, toda a cerimônia. Então, eles eram como se fosse a equipe espiritual ali das coisas. E essa foi a minha primeira experiência. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só falar comigo. Eu vou gravar hoje mesmo a parte 2, né, da segunda vez que eu tomei, que foi um pouco mais forte, um pouco mais desafiadora pra mim enquanto pessoa. E aí vocês vão poder assistir também pra agregar mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E tá aqui, tá entregue o vídeo que eu demorei tanto pra fazer, porque sempre que eu ia fazer eu descobri alguma coisa nova, mas eu falei, cara, não, vou fazer agora. E é isso. Então é isso, gente, um beijo e tchau, tchau!